Agatha comeu o ensopado que a filha preparou, com amor. 6 horas depois, estava na UTI. A médica mostrou os exames e disse: alguém está te envenenando há meses. E a única pessoa que preparava sua comida era sua própria filha. Antes de começar, inscreva-se no canal, porque aqui você encontra histórias de mulheres que sobreviveram ao inimaginável. E comenta aqui de que cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Agatha tinha 52 anos quando descobriu que a própria filha estava tentando matá-la. Não foi de uma vez, foi aos poucos, com paciência, com método, com veneno. Ela morava em Campinas, em uma casa simples, mas confortável, com a filha Beatriz, de 29 anos, e o genro Fábio. Tinha sido enfermeira por 30 anos, aposentou-se cedo por conta de um derrame leve que sofreu há 18 meses. O derrame deixou sequelas pequenas, uma leve dificuldade para caminhar, tremor ocasional na mão esquerda. Nada grave, nada que impedisse uma vida normal, mas Beatriz insistiu. Mãe, você precisa de cuidados, vem morar comigo, eu cuido de você. E Agatha, que criou a filha sozinha depois que o marido morreu, que trabalhou dobrado para pagar faculdade particular, que nunca negou nada, aceitou. Afinal, era sua filha, sua única família. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. Beatriz era atenciosa, preparava as refeições, administrava os remédios, acompanhava nas consultas médicas. Fábio era educado, ainda que distante. Agatha se sentia amada, cuidada, até que começou a passar mal. Primeiro foram as náuseas, depois as dores abdominais, perda de apetite, perda de peso, queda de cabelo, tremores que pioravam, confusão mental, cansaço extremo. Os médicos fizeram exames, atribuíram tudo ao derrame. Sequelas tardias, disseram. Efeitos neurológicos, explicaram. Agatha aceitou. Afinal, ela tinha 52 anos e um histórico médico complicado. Mas, no fundo, algo Ela era incomodava. enfermeira, conhecia sintomas, e aquilo não batia. 3 de setembro de 2024, uma terça-feira. Beatriz preparou o almoço. Um ensopado de carne com legumes, cheiro forte, tempero marcante. Come tudo, mãe, você precisa recuperar as forças. Agatha comeu. Não porque estava com fome, fazia semanas que nada tinha gosto, mas porque Beatriz insistia. E ela não queria decepcionar a filha. 3 horas depois, Agatha estava vomitando sangue. 6 horas depois, estava inconsciente. Beatriz ligou para a emergência, chorando, dizendo que a mãe havia colapsado. A ambulância chegou. Agatha foi levada às pressas para o Hospital das Clínicas e foi lá, naquela sala fria de emergência, que tudo mudou. A médica responsável, doutora Patrícia, uma mulher de 40 anos, com olhos cansados, mas atentos, examinou Agatha. Solicitou exames de sangue urgentes. Toxicológico completo. 2 horas depois, chamou Beatriz para uma sala reservada. Precisamos conversar sobre sua mãe. Beatriz limpou as lágrimas. Ela vai ficar bem? Doutora Patrícia colocou os exames sobre a mesa. Os resultados mostram algo muito sério. Sua mãe tem níveis altíssimos de arsênico no sangue. Beatriz arregalou os olhos. Arsênico? Como? Intoxicação progressiva. Pelas concentrações, isso vem acontecendo há meses. Pequenas doses regulares. Alguém está envenenando sua mãe. Beatriz levou a mão à boca em choque aparente. Meu Deus, mas quem faria isso? Essa é uma pergunta para a polícia. Já acionamos as autoridades. Isso é tentativa de homicídio. Beatriz começou a chorar, forte, desesperadamente. E Agatha, que estava consciente em uma maca do outro lado da cortina, ouviu tudo. Ouviu o diagnóstico, ouviu a explicação, ouviu o choro da filha. E viu, através de uma fresta na cortina, algo que a fez gelar. Beatriz olhou para o celular e mandou uma mensagem rápida para alguém. Agatha não conseguiu ler, mas viu a expressão no rosto da filha. Não era choque, era pânico. Pânico de ter sido descoberta. E naquele momento, deitada em uma maca de hospital, com o corpo falhando e a mente nublada, Agatha entendeu.
Sua filha estava tentando matá-la e quase conseguiu. 2 policiais chegaram ao hospital naquela mesma noite. Investigador Marcos, 45 anos, experiente, e a escrivã, oficial Renata, 32 anos, metódica. Interrogaram Beatriz primeiro. Ela chorou, soluçou, disse que era impossível, que dedicou a vida a cuidar da mãe, que largou o emprego como designer gráfica para estar presente 24 horas, que preparava todas as refeições com carinho. Eu amo minha mãe. Jamais faria algo assim. Jamais. Fábio foi chamado em seguida. Confirmou tudo. Disse que Beatriz era dedicada, amorosa, incansável, que Ágata estava confusa mentalmente após o derrame, que talvez tivesse ingerido algo por engano, que havia produtos de limpeza na casa, raticidas no porão. Minha sogra anda esquecida. Pode ter confundido as coisas. Os policiais foram até a casa. Vasculharam tudo. Cozinha, banheiro, porão, quintal. Procuraram arsênico, veneno de rato, qualquer fonte de contaminação. Não encontraram nada, porque Beatriz, prevendo isso, já havia descartado tudo. 3 dias depois, Ágata recebeu alta para observação domiciliar. Estava fraca, mas viva. Os médicos disseram que teve sorte. Se tivesse ingerido mais uma dose, não teria sobrevivido. Ela voltou para casa, a mesma casa onde quase morreu. E lá estava Beatriz, chorosa, abraçando a mãe. Que bom que você está bem, mãe. Eu estava tão preocupada. Ágata olhou nos olhos da filha e viu uma estranha, uma desconhecida usando o rosto de Beatriz. Naquela noite, Ágata fingiu dormir, mas estava alerta, ouvindo, e ouviu Beatriz e Fábio conversando na sala, vozes baixas, tensas. Eles não acharam nada, Fábio disse. A gente se livrou de tudo a tempo. Mas e agora? Ela sabe. Eu vi nos olhos dela. Ela desconfia. Ela não tem provas. E ninguém vai acreditar nela. Todo mundo acha que você é a filha perfeita. E se ela for na polícia? Ela não vai, porque sabe que vão achar que é paranoia, sequela do derrame, confusão mental. Beatriz suspirou. A gente deveria ter esperado mais. Foi rápido demais. Não tínhamos escolha. Os credores estão cobrando. Se a gente não pagar até o fim do mês, vão quebrar nossas pernas, literalmente. Ágata sentiu o coração acelerar. Credores? Dívidas? Quanto tempo você acha que a gente tem? Beatriz perguntou. Semanas? Talvez um mês. Se ela morrer, a gente vende a casa dela, pega o que sobrou da herança e desaparece. E se ela não morrer? Silêncio. Depois, a voz de Fábio, fria. Então a gente dá um jeito, de outra forma. Ágata fechou os olhos. Não de medo, de raiva, porque agora entendia tudo. Eles precisavam dela morta, e não iam parar. Nos dias seguintes, Ágata fingiu normalidade. Comia pouco, alegando falta de apetite. Recusava as refeições de Beatriz sempre que possível, dizendo que o estômago ainda estava sensível. Beatriz ficava irritada. Mãe, você precisa comer. Estou fazendo comida saudável com ingredientes frescos. Eu sei, filha, mas não estou conseguindo. E sempre que podia, Ágata jogava a comida fora, na privada, no lixo, em qualquer lugar onde Beatriz não visse, porque sabia que a próxima dose podia ser a fatal. Uma semana depois, Ágata recebeu uma visita. Doutora Simone, 48 anos, enfermeira do Hospital das Clínicas. Antiga colega de trabalho de Ágata. Elas trabalharam juntas por 15 anos. Simone chegou com flores e preocupação genuína. Vim ver como você está. Beatriz recebeu com educação, mas Ágata viu o desconforto. Que gentil! Pode deixar que eu cuido dela. Na verdade, Simone disse firme, eu gostaria de conversar com a Ágata a sós, assuntos de trabalho antigos. Beatriz hesitou, mas não podia recusar sem parecer estranha. Claro, vou fazer um chá. Assim que ficaram sozinhas, Simone se aproximou. Ágata, eu sei que você não está bem. E não estou falando do envenenamento. Estou falando do que está acontecendo aqui. Ágata a olhou surpresa. Eu te conheço há 15 anos. Sei quando você está com medo. E sei quando você está escondendo algo. Ágata hesitou.
Depois, baixou a voz. Simone, eu acho que minha filha está tentando me matar. Simone não pareceu chocada, apenas triste. Eu também acho. Você acredita em mim? Acredito. E vim aqui para te ajudar. Agatha sentiu lágrimas subirem. Pela primeira vez em semanas, não estava sozinha. O que eu faço? Primeiro você sai dessa casa. Agora. Eu não posso, não tenho para onde ir. Tem sim, minha casa. Você fica comigo até a gente resolver isso. E a polícia? A polícia precisa de provas e a gente vai conseguir. Mas você precisa estar viva para isso. Beatriz voltou com o chá. Simone sorriu educadamente. Obrigada, mas já estou de saída. Só vim dar um oi rápido. Ela olhou para Agatha. Amanhã eu volto, para te levar para fazer uns exames de acompanhamento. Tudo bem? Agatha entendeu o código. Tudo bem. No dia seguinte, Simone voltou. Beatriz tentou impedir. Minha mãe está cansada. Pode deixar os exames para a semana que vem. Os médicos pediram urgência. Simone mentiu. É protocolo de envenenamento. Precisa acompanhar de perto. Beatriz não teve como argumentar. Agatha saiu de casa com Simone e não voltou, porque agora, finalmente, estava segura e pronta para descobrir a verdade. Agatha ficou na casa de Simone por 2 semanas. Um apartamento pequeno, mas acolhedor no bairro Cambuí, em Campinas. Lá, pela primeira vez em meses, Agatha comeu sem medo, dormiu sem terror e começou a recuperar forças. Beatriz ligou dezenas de vezes, mensagens, e-mails, sempre o mesmo discurso. Mãe, volta para casa, estou preocupada, você não está bem. Precisa dos meus cuidados. Agatha não respondeu nenhuma e Simone começou a investigar. Ela tinha acesso aos sistemas do hospital. Não oficialmente, mas como enfermeira sênior, conhecia brechas. E começou a vasculhar os registros médicos de Agatha. Encontrou algo perturbador. Há 2 anos, enquanto Agatha estava sedada no hospital após o derrame, ela assinou documentos. Uma procuração, dando poderes totais a Beatriz sobre suas finanças e propriedades. Agatha, você lembra de ter assinado isso? Agatha pegou o papel. Olhou a assinatura. Era dela, mas tremida, irregular. Eu estava sedada. Não me lembro de assinar nada, pois você assinou e deu controle total para Beatriz. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho propriedades, só a casa que é simples. O que ela ganharia? Simone hesitou. É exatamente isso que me preocupa. Se ela conseguiu essa procuração, é porque havia algo a ganhar. Ela passou mais 3 dias investigando e descobriu. Os pais de Agatha, que morreram há 5 anos em um acidente de carro, tinham deixado uma herança, um terreno rural em Minas Gerais que na época valia pouco, mas que estava em disputa judicial com vizinhos por questões de demarcação. A disputa foi resolvida há exatos 2 anos e meio e o terreno foi vendido por ordem judicial. O valor? 1,8 milhão de reais. O dinheiro foi depositado em uma conta bancária em nome de Agatha, mas controlado por procuração por Beatriz. Agatha nunca soube. Como eu nunca soube disso? Porque toda a correspondência bancária ia para o endereço de Beatriz. Ela controlava tudo. Você nunca viu um extrato. Nunca teve acesso. Simone continuou investigando. E o que encontrou foi pior. Beatriz sacou todo o dinheiro. 1,8 milhão de reais. Ao longo de 18 meses, transferiu tudo para contas de investimento em nome dela e de Fábio. E perderam quase tudo. Investimentos fraudulentos, pirâmides financeiras, apostas em criptomoedas que desabaram. E, por fim, empréstimos com agiotas para cobrir as perdas anteriores. Resultado: deviam 2,1 milhões de reais para pessoas perigosas. E a única saída que viam era matar Agatha, herdar a casa dela, vender por uns 400 mil e desaparecer para outro estado antes que os credores os encontrassem. Simone mostrou tudo para Agatha. Extratos, transferências, contratos de empréstimo assinados por Beatriz. Agatha leu em silêncio. Quando terminou, colocou os papéis sobre a mesa. Minha filha roubou 1,8 milhão de mim. Perdeu tudo. E agora quer me matar para fugir das consequências. Sim. Agatha fechou os olhos. Não chorou.
Apenas respirou fundo. O que eu faço? Você vai na polícia, com essas provas. Eles vão acreditar? Agora vão, porque isso não é mais só envenenamento, é estelionato, falsificação de assinatura em procuração, apropriação indébita, tentativa de homicídio. Beatriz e Fábio vão pagar por tudo. Mas Ágata hesitou. Simone, se eu denunciar agora, eles podem fugir. Ou pior, podem me encontrar e terminar o que começaram antes que a polícia haja. Simone franziu a testa. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que a gente precisa de uma confissão, algo irrefutável, porque documentos podem ser contestados, mas uma confissão gravada. Você quer que ela confesse? Sim, e eu sei como fazer isso. Simone olhou para a Ágata com uma mistura de preocupação e admiração. Você tem certeza? Absoluta. Porque se tem algo que 30 anos de enfermagem me ensinaram, é que pacientes vulneráveis fazem as pessoas baixarem a guarda. A gata pegou o celular. Ligou para Beatriz. A filha atendeu no primeiro toque. Mãe, onde você está? Estou desesperada. Beatriz! Ágata fez a voz tremer propositalmente. Eu não estou bem. Estou no hospital. De novo. O quê? Qual hospital? Hospital das Clínicas, UTI. Eles disseram que é grave. Silêncio do outro lado. Ágata perguntou a voz fraca. Preciso de você, filha. Preciso me despedir. Beatriz hesitou. Apenas um segundo. Mas Ágata ouviu. Claro, mãe. Já estou indo. Ágata desligou. Olhou para Simone. Ela vem e vai cair direto na armadilha. Simone balançou a cabeça. Você tem certeza disso? É arriscado. Eu sei, mas é a única forma de garantir que ela pague por tudo. 2 horas depois, Ágata estava em um leito de hospital. Não na UTI de verdade, mas em uma sala reservada que Simone conseguiu com a ajuda de colegas. Ágata estava vestida com camisola hospitalar, conectada a monitores, desligados apenas cenografia, com a pele pálida propositalmente. Um pouco de talco ajudou. E escondido sob o lençol, um gravador de áudio, fornecido por um investigador particular que Simone contratou. Beatriz chegou às 18 horas. Entrou na sala com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado o caminho inteiro. Mãe, Ágata abriu os olhos devagar. Beatriz, você veio. Claro que vim. O que aconteceu? Os médicos disseram que meu corpo está falhando. O envenenamento causou danos irreversíveis. Eles não sabem quanto tempo eu tenho. Beatriz se aproximou. Segurou a mão de Ágata. Não fala assim, mãe, você vai ficar bem. Ágata olhou nos olhos dela. Beatriz, antes de eu ir, preciso saber uma coisa. O quê? Por quê? Beatriz piscou. Por que o quê? Por que você fez isso comigo? O rosto de Beatriz endureceu, apenas por um segundo, mas Ágata viu. Mãe, eu não sei do que você está falando. Você sabe. Eu sei que foi você, o arsênico, a comida, tudo. Beatriz soltou a mão dela, deu um passo para trás. Você está delirando. O envenenamento afetou sua cabeça. Não afetou. Eu sei de tudo, Beatriz. A herança, os 1,8 milhão, a procuração, as dívidas, tudo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Beatriz olhou para a porta. Depois para a Ágata, e algo nela quebrou. Como você descobriu? Ágata respirou fundo. Não importa. Só me diz, por quê? Eu te dei tudo. Trabalhei a vida inteira para você ter o melhor. E você tentou me matar. Beatriz baixou a cabeça e começou a falar. Eu não queria, mãe. A voz de Beatriz saiu baixa, quebrada. Eu juro que não queria. Ágata não disse nada. Apenas esperou. Foi o Fábio. Ele me convenceu. Disse que a gente não tinha escolha. Escolha para quê? Beatriz se sentou na cadeira ao lado da cama. Passou as mãos pelo rosto. A gente devia dinheiro, muito dinheiro. Começou com investimentos que pareciam seguros. O Fábio conheceu um cara que prometeu retorno de 300% em 6 meses. A gente colocou tudo, seu dinheiro, a herança inteira. E perderam. Perdemos tudo. Era pirâmide, golpe. Quando a gente percebeu, já era tarde.
Aí o Fábio pegou empréstimo com agiotas para tentar recuperar. E perdeu de novo. Apostas, criptomoedas, tudo deu errado. E a solução foi me matar? Beatriz olhou para as próprias mãos. Eles ameaçaram a gente, mãe. Disseram que iam quebrar nossas pernas, que iam nos matar. A gente estava desesperado. Então decidiram me matar primeiro. Não foi assim, foi gradual. O Fábio sugeriu que a gente vendesse sua casa, mas você nunca ia concordar. Então ele disse que se você morresse, naturalmente, a gente herdaria e poderia pagar as dívidas e recomeçar. Agatha sentiu nojo. E você concordou? Eu estava com medo. Você não entende. Eles bateram no Fábio na frente de mim. Quebraram 2 dedos da mão dele. Disseram que da próxima vez seria pior. Então vocês compraram arsênico. Beatriz assentiu, as lágrimas escorrendo. O Fábio comprou, disse que era a forma mais segura, doses pequenas. Ia aparecer complicação do derrame, ninguém ia suspeitar. Mas vocês aumentaram a dose, porque o tempo estava acabando. Os credores deram prazo até o fim do mês, a gente precisava acelerar. Agatha fechou os olhos, ouviu cada palavra, cada confissão, o gravador captando tudo. E se eu não morresse a tempo? Beatriz não respondeu. Beatriz, se eu não morresse a tempo, o que vocês iam fazer? A filha levantou os olhos vermelhos. O Fábio disse que a gente daria um jeito, de outra forma. Que forma? Eu não sei. Ele não me contou. Mas eu acho que ele estava planejando um acidente. Agatha abriu os olhos. Você ia deixar ele me matar. Não, eu não sei. Eu estava confusa, com medo. Eu não sabia o que fazer. Você sabia exatamente o que fazer, Beatriz. Você escolheu me envenenar durante meses. Escolheu preparar cada refeição com veneno. Escolheu me ver definhando e escolheu continuar. Beatriz desabou em soluços. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito. Você sente porque foi descoberta, não porque se arrependeu. Não é verdade. Eu te amo. Você é minha mãe. Agatha olhou para ela com uma frieza que nunca pensou ser capaz de sentir. Se você me amasse, não teria me envenenado. Beatriz estendeu a mão, tentando tocar Agatha, mas Agatha recuou. Não encosta em mim. Nesse momento, a porta se abriu. Investigador Marcos entrou, seguido pela oficial Renata. Atrás deles, Simone. Beatriz ficou pálida. O que está acontecendo? Marcos se aproximou. Beatriz Moreira Santos, você está presa por tentativa de homicídio qualificado, estelionato, falsificação de documentos e apropriação indébita. O quê? Não! Isso é um erro! Renata pegou o gravador de áudio de sob o lençol de Agatha. Temos sua confissão completa, gravada, inclusive a parte onde você admite ter envenenado sua mãe durante meses. Beatriz olhou para Agatha, os olhos arregalados. Mãe, você me armou uma cilada? Agatha se sentou na cama. Tirou os eletrodos falsos. Eu te dei a chance de ser honesta, de confessar, e você confessou. Mas eu sou sua filha. Você foi minha filha. A Beatriz que eu criei morreu no dia que decidiu me envenenar. As algemas foram colocadas. Beatriz gritava, chorava, implorava. Mãe, por favor, não faz isso comigo. Eu sou tudo que você tem. Agatha olhou para ela pela última vez. Você não é nada meu. Não mais. Beatriz foi levada. Fábio foi preso na mesma noite, em casa, tentando destruir documentos. A polícia encontrou comprovante de compra de arsênico em um site clandestino. E-mails entre ele e Beatriz planejando o envenenamento. E até uma pesquisa no Google dele. Quanto tempo leva para arsênico matar alguém? Ambos foram mantidos em prisão preventiva, sem direito à fiança, e Agatha, pela primeira vez em meses, respirou aliviada. Mas a luta ainda não tinha acabado, porque agora vinha a parte mais difícil, reconstruir a vida que quase foi roubada dela. 2 semanas depois, Agatha estava no escritório de um advogado especializado em crimes financeiros. Dr. Gustavo, 52 anos, sério e direto.
Doutora Agatha, vou ser franco com a senhora. O que sua filha fez é crime gravíssimo, mas recuperar o dinheiro que ela desviou vai ser difícil. Por quê? Porque ela gastou quase tudo. Dos 1,8 milhão, sobraram cerca de 680 mil em contas bloqueadas. O resto foi perdido em investimentos ou pago para agiotas. E esses 680 mil vão ser devolvidos para a senhora, são legalmente seus. Mas o resto, a senhora pode processar Beatriz e Fábio civilmente, mas eles não têm bens, estão falidos. Agatha assentiu. Então, eu recupero 680 mil. Sim, e a casa onde a senhora morava com eles. Juridicamente ainda está em seu nome. Eles tentaram transferir, mas não conseguiram finalizar. Eu não quero aquela casa. Então venda. Com o mercado atual, deve conseguir uns 420 mil. Somando, a senhora fica com pouco mais de 1 milhão. Agatha pensou. Não era o valor total, mas era o suficiente. E o processo criminal? Tentativa de homicídio qualificado por envenenamento, contra ascendente e por motivo torpe. Mais estelionato e falsificação. A pena prevista é entre 15 e 30 anos. Com as provas que temos, a confissão gravada, os comprovantes de compra, os e-mails, a condenação é certa. Agatha respirou fundo. Quanto tempo até o julgamento? 6 meses. Talvez 8. Eu preciso estar presente apenas para depor, mas posso preparar tudo para que seja rápido. Agatha assentiu. Então faça. Ela saiu do escritório e foi direto para o apartamento de Simone. Mas não ficaria lá para sempre. Precisava de um lugar seu. Naquela semana, colocou a casa de Beatriz à venda. Não queria nunca mais pisar lá. E começou a procurar um apartamento pequeno, luminoso, perto do hospital onde trabalhou por 30 anos. Encontrou 2 quartos, varanda com vista para um parque, silencioso, perfeito. Usou parte do dinheiro recuperado para comprá-lo e começou a mobiliar aos poucos. E pela primeira vez em 18 meses, Agatha sentiu que estava em casa. O julgamento aconteceu em março de 2025, 6 meses após a prisão de Beatriz e Fábio. O tribunal estava cheio, jornalistas, curiosos, conhecidos. O caso havia ganhado repercussão. Filha envenena mãe para herdar e pagar dívidas de jogo. Agatha estava na primeira fileira, Simone ao lado dela. Cabelos grisalhos presos, roupa simples mas elegante, postura ereta, sem lágrimas. Beatriz entrou algemada, magra, cabelos desgrenhados, olheiras profundas. Olhou para Agatha com olhos suplicantes. Agatha desviou o olhar. O promotor apresentou as provas. A gravação da confissão foi reproduzida em alto e bom som. A voz de Beatriz ecoou pelo tribunal. O Fábio comprou, disse que era a forma mais segura, doses pequenas. Ia parecer complicação do derrame. Murmúrios se espalharam pela sala. O advogado de defesa tentou argumentar. Minha cliente estava sob coação emocional, ameaçada por agiotas, manipulada pelo marido. Ela é também uma vítima. O promotor rebateu. Ela teve meses para denunciar as ameaças, meses para procurar ajuda. Em vez disso, escolheu envenenar a própria mãe. Isso não é ato de vítima, é ato de criminosa. Fábio foi julgado no mesmo processo. Tentou jogar toda a culpa em Beatriz. Ela que insistiu. Eu tentei convencê-la a não fazer isso. Mas os e-mails provavam o contrário. Mensagens dele para Beatriz. Precisa aumentar a dose. Está demorando muito. E pesquisas no computador dele. Como acelerar morte por envenenamento. O júri deliberou por 4 horas. Voltaram com o veredicto. Culpados. Ambos. O juiz leu a sentença. Beatriz Moreira Santos e Fábio Henrique da Silva declaro-os culpados de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, uso de veneno e relação de parentesco. Condeno cada um a 22 anos de reclusão em regime fechado. Beatriz desabou, gritou. Mãe, mãe, por favor, faz alguma coisa, não deixa eles me prenderem. Agatha não se moveu, não olhou. Apenas ficou sentada, olhando para a frente. Mãe, eu sou sua filha. Você não pode me abandonar. Simone segurou a mão de Agatha.
Você está bem? Ágata assentiu. Estou. Beatriz foi levada, ainda gritando. Fábio saiu calado, cabisbaixo. E Ágata saiu do tribunal com a certeza de que justiça havia sido feita. Mas a verdadeira liberdade veio depois. Nos meses seguintes, Ágata vendeu a casa onde morava com Beatriz. 420 mil reais, como o advogado previu. Somando com os 680 mil recuperados, tinha pouco mais de 1 milhão. Não era a herança completa, mas era o suficiente para recomeçar. Ela investiu de forma conservadora. Títulos do Tesouro, fundos de renda fixa, nada arriscado. E com os rendimentos mensais, tinha uma renda confortável para viver. Não precisava trabalhar. Mas voltou ao hospital como voluntária. 3 vezes por semana, visitava pacientes idosos na ala de recuperação. Conversava, ouvia, oferecia companhia e começou a dar palestras em escolas, centros comunitários, delegacias. O tema: violência financeira e emocional contra idosos, como identificar e denunciar. Ela contava sua história, sem vergonha, sem esconder. Minha própria filha tentou me matar e quase conseguiu, porque eu confiei, porque achei que amor de mãe era suficiente. Mas não foi. As pessoas ouviam em silêncio. Algumas choravam. Se vocês virem sinais, controle excessivo, isolamento, mudanças financeiras suspeitas, denunciem, não esperem, porque quando perceberem, pode ser tarde demais. E muitas pessoas procuraram Ágata depois. Idosos com histórias parecidas, filhos controladores, netos manipuladores, cônjuges abusivos. Ágata os ouvia, orientava, indicava advogados, apoiava. E percebeu que sua dor tinha ganhado propósito. Ela não era mais apenas a mulher que foi envenenada pela filha. Era a mulher que sobreviveu e que ajudava outras a sobreviverem também. 1 ano após o julgamento, Ágata recebeu uma carta da prisão, de Beatriz. Ela olhou para o envelope por um longo tempo. Pensou em rasgar sem ler, mas abriu. A carta tinha 3 páginas, manuscritas. Letra tremida. Mãe, eu sei que você não quer falar comigo. Eu entendo. Eu mereço seu ódio. Mereço estar aqui. Mas eu preciso que você saiba que eu sinto muito. De verdade. Não porque fui presa, mas porque te machuquei de uma forma que nunca deveria ter acontecido. Eu não tenho desculpa. O Fábio não me obrigou. Eu escolhi. Escolhi o dinheiro. Escolhi o medo. Escolhi tudo errado. E perdi a única pessoa que sempre me amou de verdade. Eu não espero perdão. Não mereço. Mas queria que você soubesse que a Beatriz que te envenenou não era a verdadeira Beatriz. Era alguém que eu me tornei. Alguém que eu odeio. Todos os dias aqui eu penso no que fiz. E todos os dias eu me arrependo. Eu te amo, mãe. Sempre amei. E é por isso que o que eu fiz dói tanto. Desculpa. Por tudo. Beatriz. Ágata leu a carta 2 vezes. Depois dobrou e guardou em uma gaveta. Não respondeu. Porque algumas feridas não cicatrizam com palavras. E algumas traições não merecem perdão. Beatriz estava presa, pagando por seus crimes. E isso era suficiente. Ágata não precisava perdoá-la. Não precisava visitá-la. Não precisava carregá-la no coração. Precisava apenas seguir em frente. E foi exatamente isso que fez. 2 anos depois, maio de 2027. Ágata estava na varanda do apartamento regando as plantas. Orquídeas, suculentas, um pequeno jardim vertical que ela mesma montou. O sol da manhã entrava suave. O som dos pássaros no parque em frente acalmava. Ela tinha 54 anos agora. Cabelos completamente grisalhos que ela não pintava mais. Rugas ao redor dos olhos que testemunhavam não apenas a idade, mas a vida. O corpo havia se recuperado totalmente do envenenamento. Nenhuma sequela permanente. Os médicos chamaram de milagre. Ágata chamou de teimosia. O telefone tocou. Era Simone. Ágata, você viu o jornal hoje? Não. Por quê? Beatriz tentou fugir da prisão ontem. Foi pega. Agora está em regime disciplinar diferenciado. Isolamento total. Ágata ficou em silêncio. Você está bem? Simone perguntou. Estou. Só
triste. Não por ela, por quem ela poderia ter sido. Ela fez as escolhas dela, Agatha. Eu sei, e eu fiz as minhas. Desligaram. Agatha voltou para a varanda, olhou para as plantas, verdes, vivas, crescendo, como ela. Naquela tarde, Agatha deu uma palestra em uma escola pública na periferia de Campinas. O auditório estava lotado. Professores, alunos, pais, mais de 200 pessoas. Ela subiu ao palco, sem anotações, sem slides, apenas sua história. Meu nome é Agatha, tenho 54 anos, e há 2 anos minha filha tentou me matar. O silêncio foi imediato. Ela me envenenou durante meses, lentamente, com paciência, e quase conseguiu. Agatha contou tudo. O arsênico, a descoberta, a armadilha, a prisão, o julgamento. Muita gente me pergunta, como você está? Como você superou? Ela pausou. Eu não superei. Não completamente. Tem dias que dói. Tem dias que eu olho para fotos antigas da Beatriz criança e sinto uma tristeza profunda. Porque aquela menina não existe mais, se é que algum dia existiu. Mas eu aprendi uma coisa. Carregar dor não é obrigatório. A gente pode escolher soltar. Eu escolhi viver. Não apenas sobreviver. Viver de verdade. Com propósito. Com alegria. Com liberdade. Aplausos ecoaram. Depois da palestra, uma jovem se aproximou. Devia ter uns 17 anos, olhos vermelhos. Dona Agatha, posso falar com a senhora? Claro. Meu pai, ele bate na minha mãe e controla todo o dinheiro dela. Ela não pode sair de casa sem permissão. E eu não sei o que fazer. Agatha segurou a mão da menina. Você sabe o que fazer. Você só tem medo de fazer. Mas e se der errado? E se ele ficar pior? E se der certo? E se sua mãe finalmente for livre? A menina hesitou. Você não precisa fazer sozinha. Tem gente que pode ajudar. Delegacia da Mulher, assistência social, advogados. Eu te ajudo a encontrar essas pessoas. Mas você precisa dar o primeiro passo. A menina assentiu, as lágrimas caindo. Obrigada. Agatha a abraçou. Você é mais forte do que pensa. E sua mãe tem sorte de ter você. Casos como esse se repetiram. Toda semana, alguém procurava a Agatha, pedindo ajuda, pedindo orientação, pedindo esperança, e a Agatha dava, porque tinha de sobra. Em agosto de 2027, Agatha recebeu um convite. A Secretaria de Direitos Humanos de Campinas queria homenageá-la, cidadã destaque, pelo trabalho de conscientização sobre violência contra idosos. Ela foi à cerimônia, recebeu a placa, fez um discurso curto. Eu não sou heroína. Sou apenas uma mulher que se recusou a ser vítima para sempre. E se a minha história pode ajudar uma pessoa a denunciar, a sair, a sobreviver, então valeu a pena. Mais aplausos. E naquela noite, sozinha no apartamento, Agatha olhou para a placa. Tocou nas letras gravadas e sorriu. Não de felicidade plena, mas de paz. Porque a maior vitória não foi a prisão de Beatriz. Não foi recuperar o dinheiro, não foi a homenagem. A maior vitória foi acordar todos os dias e escolher viver, sem medo, sem rancor, sem amarras. 3 anos depois do envenenamento, Agatha estava no cemitério, visitando o túmulo dos pais. Ela levou flores, limpou a lápide e ficou ali por um tempo, em silêncio. Mãe, pai, a herança que vocês deixaram quase me matou, mas também me salvou. Porque sem ela, eu nunca teria descoberto quem a Beatriz realmente era. O vento soprou suave. Vocês me deram a vida 2 vezes. Uma quando nasci, outra quando o dinheiro de vocês revelou a verdade. Ela colocou as flores no vaso. Obrigada, por tudo. E foi embora. Não olhou para trás, porque o passado ficou onde deveria ficar, para trás. E o futuro? O futuro era uma tela em branco, pronta para ser pintada. Agatha voltou para casa, preparou chá, sentou na varanda e abriu um livro que estava lendo, um romance sobre recomeços. E enquanto lia, pensou em algo que uma das pacientes que visitava no hospital havia dito. Dona Agatha, a senhora é a prova de que a gente pode renascer. Mesmo depois de tudo. Agatha sorriu. Sim, era possível renascer,
mesmo depois de ser envenenada pela própria filha, mesmo depois de quase morrer, mesmo depois de perder tudo. Porque renascer não é sobre apagar o passado, é sobre escolher não deixar que ele defina o futuro. E Agatha havia feito exatamente essa escolha. Ela fechou o livro, olhou para o céu e sussurrou para si mesma: eles acharam que me matar seria fácil, mas esqueceram que enfermeiras sabem identificar veneno e sobreviventes sabem identificar força. E naquele momento, Agatha entendeu que a história dela não era sobre traição, era sobre resistência. Não era sobre ser envenenada, era sobre se curar. E a cura verdadeira não vinha de remédios, vinha de escolher todos os dias viver com dignidade, mesmo quando o mundo tentou tirar isso dela. Agatha tinha 54 anos e pela primeira vez na vida sentia que tinha todos os anos do mundo pela frente, porque agora, finalmente, eles eram só dela. Se você chegou até aqui, obrigada por acompanhar a história de Agatha. Se você já passou por traição familiar, abuso ou violência silenciosa, saiba, você não está sozinha e você merece viver livre. Se inscreva no canal para mais histórias de superação e comenta aqui embaixo, você teria a coragem de fazer o que Agatha fez?